galera fala muito dessa questão de liga competitiva, né? Não tem aquela competitividade. Mas assim, o futebol árabe mostra que tá cada vez mais forte, né? Porque os caras que estão indo aí jogar, Cristiano, você vê Benzema e tal, você tá sentindo essa dificuldade, assim, principalmente quando você fala em liga, quando você estende, principalmente quando vai para a Champions asiática e tal, o nível é outro, a pegada é mais forte mesmo? Tem que mostrar serviço? Sim, tá crescendo bastante. Na temporada passada a gente pôde disputar a Champions, né? Esse ano, infelizmente, a gente não está. Como você falou, a Liga Saudita cresceu muito e agora a Liga do Catar, né, tá crescendo muito também. Então, tá vindo muitos jogadores de nomes para cá também. O Firmino tá aqui, o próprio Gregory que veio pro nosso time, o Verratti. Então, acho que a Liga tá crescendo cada vez mais aqui. Daqui a pouco vai tá como as outras ligas do mundo afora. Vai lá, Felipe. Pô, bom dia, Roger. Muito prazer falar com você. Cara, Bom dia. a gente tá vendo aqui no futebol árabe, o Ancelotti tem visto dando mais oportunidade. Convocou o Bento, convocou o Fabinho, que são times sauditas, você tá no Catar. Pô, a gente tá falando de números aqui, o Hernan trouxe dados interessantes. Você tá voando, marcando gol atrás de gol. Seleção brasileira. Dá pra almejar? Você ainda sonha com isso? Ou por atuar numa liga de, assim, podemos dizer, menor expressão, apesar de tá com números ótimos, tá um pouquinho distante pra você, Roger? Não, acredito que, lógico que não estou no Brasil nem na Europa, né? A gente sabe que os olhos do técnico ou do Brasil, de todo o staff do Ancelotti vai olhar primeiro para essas ligas. Mas como ele está olhando agora para a Liga Saudita, acabou indo o Fabinho agora também, por um longo tempo que não estava indo, né? Acho que desde o dia que ele foi para a Arábia ele acabou não sendo convocado. Então acredito que sim, deva olhar agora também para a Liga do Catar, porque está crescendo muito aqui. E pelos números que eu estou fazendo, acredito que sim, pode ser que eu mereça uma chance lá. Olha, ele tá querendo essa vaga também, hein? Cavei a vaguinha dele lá, tá? 52 jogos, 52 gols em 53 jogos, hein, Bruno Andrade? O Felipe tocou no ponto do merecimento. Eu vou aproveitar esse assunto, vou esticar um pouco mais, pegando os 5 anos do Roger Guedes, 2 de Corinthians e 3 do Catar. Nesse período, a seleção tentou muita gente, deu oportunidade para muita gente. Caio Jorge, Marcos Leonardo, Vitor Roque, Pedro, Igor Jesus, enfim. Sempre que alguém despontava, quase sempre era convocado. E o Roger, querendo ou não, briga por essa posição. Então a pergunta que eu faço, e sem querer entrar em polêmica, é ainda mais frontal, ainda mais direta. Se você se considera, nos últimos 5 anos da sua posição, o maior injustiçado por nunca ter recebido uma oportunidade. Não, injustiçado acho que não, seria uma palavra um pouquinho mais forte. Não é minha posição realmente, né, o centroavante, como os nomes que você falou, todos são centroavantes de origem. A minha posição é aquele segundo atacante, acho que tá voltando a uma parte de antigamente, que era aquela formação do 4-4-2, né, então existia muito tempo atrás. Então eu sou muito esse camisa 10 que chega mais dentro da área, onde eu me encaixo melhor, é onde eu estou jogando no momento. Lógico que eu sei fazer também o centroavante, um cara de mais mobilidade, claro. Mas acredito, como eu falei, acho que eles têm que ele possa estar olhando agora aqui para o Catar também, porque a nossa liga está crescendo muito como a Liga da Saudita. Então acredito que, como eles estão olhando lá, tem que olhar aqui também na nossa Liga do Catar. Eu tive o prazer de estar com o Roger recentemente, no final do ano, no final da última temporada, a gente teve presencialmente ali, teve um bate-papo, e o Roger estava assim, quando eu soltei lá no meu Instagram um trecho lá falando de Corinthians, o número de visualizações estourou. E o Roger sabe do carinho da torcida do Corinthians, né? Acompanha e tal. Ele até brincou, foi uma brincadeira. Ele falou assim, já imaginou o Garro pifando bola lá para mim, pro Memphis e pro Yuri? Obviamente foi uma brincadeira e tal, e o negócio explodiu e tal, assim, na torcida do Corinthians. Você sentiu essa reação da torcida do Corinthians de maneira positiva, Roger? Você sabe que você brincou com muitos coraçõezinhos aí, velho. Não, eu sei que desde o dia que eu saí do Corinthians, torcedores sentem saudade, eles demonstram isso nas redes sociais principalmente, ou quando eu estou em São Paulo também, eu sinto esse carinho de todo torcedor. Então eu fico muito feliz com o carinho, acredito que eu fiz um excelente papel no Corinthians em 2 anos, como eu falo sempre, infelizmente não consegui conquistar títulos, que isso poderia me colocar como um ídolo do clube, faz muito tempo que não ganhei um título de expressão, né, no caso. Então acredito que faltou esse gostinho do título, sim. Mas é agora mercado, hein? Aqui, ó. Só o mercado. O Ali mandou, volta pro Palmeiras. O Giovani foi o Alexandre mandou aqui, volta pro Galo. O Marcos Rogério, Roger é Mengão.
E o Farm mandou aqui, fala para ele responder sobre a quase ida para o Grêmio. Então, era exatamente isso que eu queria falar, porque assim, foram 2 a 3 propostas do Grêmio. O Mark Span queria muito, né, que era o investidor do Grêmio, acabou não virando presidente, acabou desistindo, mas foram algumas propostas, idas ao Catar, aquela coisa de propostas muito boas, relevantes. Você ficou balançado com as propostas, chegou a pensar em fechar a malinha e falar para a dona Cindy lá, que eu sei que é a dona da pensão aí mesmo, e falar, vamos embora para Porto Alegre? Balançou mesmo essa proposta do Grêmio? Não, realmente houve a proposta, né? Acho que foram 2 a 3 propostas oficiais do Grêmio, principalmente do investidor, né? Então, onde eles acabaram fazendo propostas altas aqui para o clube numa compra, mas o nosso sheik aqui, o presidente, acabou optando por não liberar. E da minha parte, cara, eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento da parte do Grêmio. Como eu sempre falei, nunca neguei da minha família, então acredito que possa ser um sonho para minha família um dia eu vestir a camisa do Grêmio, mas é uma coisa que eles me pedem também, então é muito tranquilo. A gente sabe que no mundo do futebol a gente está cada dia num lugar, né? É muito rápido o futebol, a gente fala isso, então eu sempre deixo nas mãos de Deus o próximo passo que vamos dar. Deixou a porta aberta, então? A porta aberta sempre está. O Brasil está crescendo cada vez mais, né? A gente sabe. Acho que na história do Campeonato Brasileiro é onde está tendo mais investimentos nos clubes, então a gente sempre comenta que entre os brasileiros são 10 times no Brasileirão brigando praticamente pelo título nesse sentido que estão investindo bastante. Acredito que o Mirassol, que hoje está brigando ali, é o menor investimento deles, mas o restante, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, todos eles têm um grande investimento, o próprio Grêmio, o próprio Inter. Então, acredito que o Brasileirão está crescendo muito, está virando uma vitrine muito forte, maior ainda para a Europa agora. E além do Grêmio, aconteceram outras propostas, Roger? Você citou aí clubes que normalmente estão no mercado, né? O Flamengo, o Palmeiras. Teve coisa de outro clube? Proposta oficial que chegou até a mim, através do Paulo, né? Foi mais a do Grêmio. A do Grêmio realmente, eu vi a proposta oficial deles, então que eu posso falar 100% é do Grêmio, porque chegou aqui no clube. Mas aí, como eu falei, teve do Benfica, houve sondações, né? Eles acabaram conversando com o meu empresário e tal, mas a proposta oficial só houve do Grêmio mesmo. Os outros clubes do Brasil também sempre perguntam para o Flamengo, acabam só conversando, mas sobre proposta a gente nunca chegou a passar, sabe? Tipo, conversar nesse sentido de tentar finalizar algo. Então mais o Grêmio mesmo que aconteceu uma proposta oficial. Tá, então proposta oficial do Grêmio, mas teve uma sondagem do Flamengo, então não chegou a oficializar, mas teve um interesse. Não, sempre, graças a Deus, acho que desde antes foi pro Corinthians, sempre teve interesse do Grêmio, do Flamengo, do próprio Atlético Mineiro numa volta. Palmeiras também sempre teve essa especulação, sempre conversaram com o meu empresário e o próprio Corinthians também. Então acho que esses times sempre tiveram esse contato, um contato maior com meus empresários. E teve até proposta, então, ou interesse do Benfica, quase foi ser seu vizinho aí, hein, Bruno Andrade? Pois é, literalmente meu vizinho. O centro de estágio do Benfica é do lado de casa. Já tinha existido o Porto lá atrás, ou seja, não foi o primeiro grande do futebol português que demonstrou interesse no Roger. Demonstrou também agora no meio do ano, ainda antes da contratação do Mourinho, ou seja, por muito pouco o Roger não fecha com o Benfica e pouco tempo depois vem ser treinado pelo grande José Mourinho, que hoje não vive tão bem assim o Benfica, a fase não é boa, mas até por falar em treinador, mercado, eu tenho 2 perguntas, eu deixo outra para depois se houver tempo, mas já que o assunto é Portugal, é mercado, recentemente o Arthur Jorge deu uma entrevista para a TNT, para o meu colega Arthur Quesada, falando que frequentemente fala de Brasil, que pensa em voltar para o Brasil. A pergunta para o Roger envolve isso, se ele e o Arthur Jorge conversam muito sobre o futebol brasileiro e qual que é a visão atual do Arthur Jorge para o Brasil. Se ele pretende mesmo voltar para o Brasil, se eles pensam, por exemplo, em voltar juntos para o Brasil, se por acaso se o Arthur volta, pede a contratação do Roger, ele aceita. Então, é esmiuçar um pouco mais essa relação dos dois com o futebol do Brasil. Cara, primeiramente eu tenho uma relação muito boa com o Arthur. Eu brinco com ele como se fosse pai e filho no dia a dia. É um cara muito brasileiro nesse sentido, eu falo para ele. Foi pro Brasil, então já conhece como é que funciona no Brasil, conhece os brasileiros, ele tem esse carinho também. Mas sobre uma volta, lógico que ele não conversa comigo sobre isso e ele está muito feliz aqui também. Ele com o staff dele inteiro, ele tem interesse
de continuar aqui na liga, ele está vendo também esse crescimento da liga. Esse negócio de conversar sobre uma volta, a gente não tem essa conversa. Temos essa intimidade, mas não tem essa conversa desse sentido, porque acredito que ele não pensa nisso no momento. Mas uma coisa que ele já comentou comigo, ele ficou muito feliz de ter trabalhado no Brasil e de ter trabalhado no Botafogo, então ele fala no Brasil que é uma liga muito forte.